Beleza, acho que começou. Beleza, começou. Então, boa noite. Nós vamos estar apresentando aqui o experimento 4 envolvendo motores, né? Em indução eletromagnética, da matéria prática do eletromagnetismo da turma 3. Eu me chamo Henrique de Oliveira Bernardo. Eu me chamo Henrique Mendes. Me chamo João Pedro Freire. Eu me chamo Eduardo Somasso. Então, E bom, para começar, o quadro experimento ele tem basicamente o objetivo de consolidar alguns conceitos relacionados ao campo magnético e à indução magnética por meio de 2 experimentos práticos e uma simulação que a gente fez. E eles são mais voltados para a observação do funcionamento de um motor elétrico com 3 bobinas e um gerador elétrico. E a gente separou aqui nossos 3 objetivos principais base, que são realizar os experimentos simples e de baixo custo para ilustrar os fenômenos relacionados aos campos magnéticos e a conversão da energia magnética. Nosso segundo objetivo é observar o funcionamento de um motor elétrico com 3 bobinas, compreendendo também como o campo magnético e a corrente elétrica interagem para gerar esse movimento mecânico do motor. E nosso terceiro objetivo também é construir um gerador elétrico caseiro, utilizando o movimento rotacional do motor e ímãs permanentes para demonstrar a indução da corrente elétrica. E, enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre a base dos nossos materiais e o que a gente usou para construir cada uma dessas, do motor e tanto do gerador. E, bom, para começar com o motor, a gente usou 4 itens, a princípio, fundamentais, que primeiro é uma base de madeira, como tem a imagem ao lado, a gente usa uma base para que a gente pudesse guiar e a partir daí construir o nosso motor. E a gente também imprimiu em 3D essa estrutura em branco aí, que é uma estrutura para as bobinas, para que a gente pudesse fazer as voltas com os fios de cobre. E a gente usou os ímãs permanentes também e a gente aplicou, o nosso quarto item foi uma fonte para que a gente pudesse aplicar a tensão e ver esse motor girando. Então foi basicamente essa a construção do motor e esses foram os materiais e a forma que a gente optou por construir o motor. E já no gerador, como pode ver ao lado também a nossa imagem, a gente utilizou a base do motor, nós construímos um gerador para que fosse possível acender uma luz de LED a uma certa distância. Então o professor deu uma luz de LED para a gente e o nosso desafio era com essa rotação e todos os princípios do campo magnético a gente pudesse acender essa luz e como de fato a gente conseguiu observar no laboratório com os experimentos e deu certo, tudo certo. E por fim a gente também vai realizar uma simulação do motor no software, no HFSS ANSYS, e no final a gente vai mostrar um pouco mais como é essa simulação na prática, a gente vai mostrar algumas coisas da simulação no final do vídeo. Bom, para começar então, na parte teórica, o objetivo do motor elétrico é transformar energia elétrica em energia mecânica. Isso se faz utilizando o torque magnético. E o princípio científico, né, por trás dessa conversão é descrita pela força de Lorentz. A grande maioria dos motores elétricos tem 2 componentes principais, que é a parte do estator, que é a parte fixa do motor, a gente vai ver no nosso mais tarde, e a sua função é gerar um campo magnético estável. E essa parte pode ser gerada por ímãs ou eletroímãs. Existem vários tipos de motores, só que os motores com bobinas, a corrente cria campos magnéticos variados, e essas correntes interagem com o campo magnético fixo, gerado por esses ímãs, resultando no movimento contínuo. E a comutação garante que a direção da força magnética mude no momento certo, mantendo o giro. E na parte teórica da coisa que a gente teve que aplicar, foi justamente essas formas, juntamente com a força de Lorentz. Então, a gente teve que usar toda a parte teórica que vimos em teoria de eletromagnetismo, regra da mão direita, momento magnético, tudo isso, para ver a orientação da bobina, da corrente, do nosso comutador, tudo isso. Pode passar. Aí está o vídeo do nosso motor girando.
Dá para ver que girou bem. Nesse início, nós estávamos justamente procurando a parte da comutação, que garantia que mudasse a força magnética no momento certo para manter esse giro. Botamos uma chavinha ali também que controlava o motor ligar ou não, que ele pudesse rodar. Mais uma vez ele motor. E rodou bem rápido mesmo. Então, na parte direita, temos o computador. Bom, para passar. E, depois do motor, o gerador. O motor é o mesmo, mantemos aqui o motor, só que no final desse motor, como a gente pode ver ali, na pontinha preta, temos dois ímãs colocados em extremos, com a polaridade inversa, que, ao girar, ele gera um campo, e aí acende a luz de LED a uma certa distância ali de cima. Olha lá para ver que ele acende bem forte até. Então, para simulação, eu vou mudar aqui a tela rapidamente. Conseguem ver o vídeo? Rodando? Sim. Sim. Beleza. Então, aqui eu vou voltar para isso. Aqui eu comecei criando um projeto desse tipo aqui, Adjust Speed Synchronous Machine, certo? Desse tipo aqui, RMXPRT Design, do Ansoft. É um tipo de projeto um pouco diferente do que a gente está acostumado. E beleza? Então, aqui estão todos os elementos, né, intrínsecos a esse tipo de projeto. Então, eu vou editar cada um deles ao longo do vídeo. Começo editando, então, esse primeiro elemento, que é Machine. Número de polos são 14. Frictional loss é 24. Esse velocidade de referência é 13.300. E esse tipo de circuito aqui é Y3 mesmo. Existem alguns outros, né, presentes ali, mas a gente usa o padrão. Nesse circuito aqui, nesse trigger pulse é 120. Na queda do transistor, a gente vai botar 2. E queda do diodo também 2. Agora, no estator, o diâmetro externo, a gente bota 300. O diâmetro interno, 217. O tamanho, 75. O tipo de metal, aqui teve, se eu não me engano, eu não vou conseguir achar o tipo de material, aí eu vou ter que ir nas configurações do Ansoft. Mas aqui a gente já vê que essa primeira estrutura que foi criada. Então aqui eu estou só adicionando os materiais da livraria do RMX PRT, que, né, não estavam presentes. Aí agora sim eu vou conseguir adicionar o tipo de metal correto. É o M2729G. Aqui, número de slots, boto 12. O tipo de slot é 1 mesmo, no padrão. 1 não, 4. Perdão.
certo? Então, é isso para o stator, agora para o slot, certo? Nesse slot aqui, a gente desmarca esse auto design aqui, e a gente vai botar, então, as dimensões apropriadas. HS0 é 2, HS1, 3, BS0 vai ser 11 e o RS2, certo? Agora a gente volta no slot, certo? E depois que a gente adicionou aquelas medidas iniciais, ele abre algumas outras medidas, a gente pode botar como HS2, certo? 17. Esse BS1 aqui, 23.5 e o BS2, 29. Dessa forma. Aí a gente acaba com essa estrutura aqui. Agora a gente vem aqui em winding, certo? Fica duas vezes. Nas camadas a gente bota uma só, uma camada. O tipo de winding é esse aqui mesmo, o padrão. Aqui em ramos paralelos a gente bota um. Aqui em conductors a gente vai deixar em 4. E é isso para as configurações do Winding. Agora a gente clica com o botão direito ali e conecta, certo? Tudo. Está tudo conectado assim. Agora a gente vai nas configurações do rotor. Então, diâmetro externo, a gente vai botar 210. No diâmetro interno, 145. E no tamanho, 75. No tipo de aço, aqui a gente vai botar o M2729G, certo? Também. E o tipo de polo, né, aqui, a gente bota esse quinto aqui, dessa forma. Como a gente vê aqui, essa é a configuração, visualmente. Agora nas configurações do polo, né, esse embrace a gente bota 0.8. No bridge, 2. Nesse RB aqui, a gente deixa do jeito que está. E no tipo de imã, certo? Aqui, a gente vai criar um material, certo? A gente bota o nome como Vacodin 744, certo? Na magnitude, a gente bota menos 1115 Ka por metro. E é essa apenas o valor que a gente muda, só que aqui a gente exporta esse material. Aqui estava dando um erro só porque ele pede para salvar materiais, qualquer tipo de material feito pelo usuário nessa pasta aqui
interna do Ansoft. Aí, beleza. Então, usando, então, o tipo que a gente criou. O tamanho do ímã a gente bota 38 e a grossura a gente bota 6 milímetros. Essas medidas estão todas em milímetros. Então, a gente acaba com essa configuração aqui, certo? Agora que a gente vai criar um solution step, certo? Como já é de costume, como a gente sempre faz. Aqui em Rated Output Power a gente bota 110 kW. Esse Rated Voltage a gente bota 300 volts. E em Rated Speed a gente bota 3.300. Operating Temperature a gente deixa 75 Celsius mesmo. Valida tudo para ver se está tudo certo. Então a gente manda analisar. Então aqui eu vou só botar o nome dos integrantes, a matrícula, enfim, aquele lance todo. Henrique, João, enfim. Aí então ele analisa, certo? Então, agora a gente vai conseguir analisar os resultados, certo? A gente vê que Solution Data muda, né? Esse tipo aqui para Full Load Operation, e aqui a gente tem, então, vários dados relativos, né, a essa simulação do motor. A gente vê aqui Output Power, o torque, o ângulo do torque, a perca total, a entrada, a potência de entrada, certa eficiência aqui, em porcentagem. Botando tudo em watt, certo? Kilowatt, watt. A gente vê que a saída, né, a potência de saída foi bem próxima à potência de entrada, por isso que a eficiência aqui, né, o valor percentual deu tão alto, né, 96% de eficiência. Caso aqui um torque também de 78 Nm. Né? E a gente vai criar também um plot retangular, certo? Utilizando como parâmetro a potência. Então a gente vê, acaba com esse gráfico aqui, que relaciona a potência com o ângulo, certo? De torque. A gente vê que a gente obtém maior potência obtida a um ângulo aqui de 75, 80, enfim, nessa região aqui. Aqui, ó. Corrente de entrada, relação corrente de entrada com ângulo de torque. A relação eficiência com ângulo de torque também.
É isso para essa simulação aqui dos motores. Então, deixa eu mudar de novo aqui. E aí? Bom, então agora a gente entra no fórum de discussão, né, que a gente comenta um pouquinho dos acertos e erros que a gente teve durante esses experimentos. Eu já vou levantar um, que foi quando eu estava construindo ali o motor, né? A gente teve muita dificuldade de fazer a conexão com os fios, em certas etapas. A gente não conseguia fazer o motor girar, mesmo estando ligando na fonte. A gente ficou muito tempo, né? Tipo, Sim, tentando sim. resolver, pensando o que que foi que era. É na, Até questão de posição de ímãs depois descobriu que a gente estava colocando o ímã na posição errada, que estava sim, interferindo sim. também. Essa parte que você falou, quando a gente foi pegar cada polo, né, positivo da bobina para colar ali onde tem a troca, né? Quando a gente encosta ali o fio positivo para ver a troca, né? Que a gente precisa de um espaço bem pequeno entre cada Uhum. uma daquelas placas. A gente teve muita dificuldade em arrumar aquilo tudo de forma que quando nós encostássemos o fio positivo da fonte, esse fio tocasse em pelo menos duas Sim. placas daquelas para então o motor girar, né? Isso aí foi realmente um desafio. A gente teve que elevar também o nível, né? A gente teve que imprimir em 3D aquela estrutura que segurava as bobinas. No fim das contas, ficou bem arrumado. Colocamos um Uhum. prego lá também. Sim, sim. Uma coisa que talvez a gente pudesse ter melhorado é o fato que quando o motor girava, né? Aquele eixo que segurava as bobinas acabava indo para frente, para trás. No caso, se eu voltar aqui um pouco, né, esse eixo aqui, a gente até tentou botar uma fita ali na ponta, mas acabou causando muito atrito. No fim das contas, assim, ajudou um pouquinho, mas se a gente tivesse mais tempo, né, para pensar melhor, talvez a gente tivesse conseguido pensar em algo um pouco que afetasse Uhum. menos, né, no caso aqui, em relação ao atrito. Sim. Agora do gerador, acho que a gente não teve muito problema, né? Acho que É, gastou muito tempo mesmo foi no motor. como a gente usou já a base do motor, Uhum. o gerador a gente apenas colocou os ímãs ali opostos, né, na ponta, ímãs permanentes, no caso, o norte de um virado para o norte do outro, né, de forma que eles se repelissem. E foi só isso. Foi o maior desafio foi grudar os dois, sem deixar nenhum cair por causa da repulsão. Sim. Mais algum tópico, pessoal? Ah, acho que é isso. Beleza. Então, é isso para esse experimento dos motores. Valeu. Valeu, muito obrigado. Beleza. Bora pra antena.